Boa noite a todos, que a paz de Deus nos envolva, hoje, agora e sempre. O que são as comunicações mediúnicas? Para entendermos esse item, nós precisamos compreender que comunicação mediúnica é um termo que é utilizado dentro da doutrina espírita para entendermos como se dão as manifestações espirituais através de um médium. Primeiro, nós temos que desenraizar alguns conceitos que foram fixados, na doutrina que não pertencem a ela. Termos esses que se popularizaram. Então, às vezes nós utilizamos para facilidade da compreensão daquele que está chegando na doutrina. Por exemplo, o termo incorporação. Incorporar significa estar dentro de algo, e nesse contexto seria dentro do corpo físico. Mas as comunicações espirituais não se dão dentro do corpo físico, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso nós entendemos. Mas esse conceito, ele é bem mais do que simples palavras ou quesitos que algumas religiões espiritualistas colocam. O termo passividade, por exemplo, passamento, é um termo que não é comum dentro dos estudos da doutrina quando pegamos a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Foi um termo popular que foi colocado e agregado para a doutrina espírita. Mas não existe passamento ou passividade, porque os espíritos não nos passam para lugar algum. Nós continuamos com a nossa matéria, com a nossa inteligência. Nós continuamos dentro do nosso corpo, pertencendo a ele. Então, esse termo passividade, esse termo que se popularizou, não seria o termo mais adequado para entendermos o que são as comunicações mediúnicas. E Kardec, na codificação, ele utiliza justamente esse conceito, manifestação espiritual, ou seja, quando os espíritos eles se manifestam, se apresentam através de objetos, através de locais, no todo, no geral. E comunicações espirituais, quando se dá uma comunicação de um encarnado para com o desencarnado. Há uma comunicação, há uma troca de diálogo, há uma troca de conhecimentos, de conceitos ou de energias. Então, o termo mais apropriado são comunicações, comunicações mediúnicas, porque elas se passam através de um médium. O médium é um meio, vamos dizer assim, Kardec classifica como um intermédio, aquele que vai fazer a transição do mundo material para o mundo espiritual, que vai levar uma mensagem a algo ou a alguém. E os médiuns têm um papel fundamental dentro das comunicações mediúnicas. E esse papel não é apenas de levar a mensagem que aquele espírito no mundo espiritual passou, mas de se comportar dentro de certas categorias de comunicações espirituais que nós conhecemos. No último domingo, nós falamos sobre a lei de causa e efeito. E hoje nós vamos falar sobre uma outra categoria que tem a mesma denominação nos hospitais espirituais, que é o CM, ou comunicação mediúnica. Essa categoria de espíritos, ela está direcionada àqueles que partiram, mas que não carregam dentro de si maldade, desejo de vingança, não carregam dentro de si perturbações que venham a perturbar o outro. Não é algo que esses espíritos fazem propositadamente. Esses espíritos se apresentam como doentes, se apresentam como doentes emocionais, como doentes perispirituais. E eles se aproximam desse médium através do seu campo de comunicação mediúnica, ou CCM. E esse campo de comunicação ele serve para fazer essa base, esse diálogo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por isso, alguns conceitos de incorporar, de o espírito entrou dentro de mim, não estão corretos, à luz da doutrina espírita, que é uma doutrina onde nós estudamos a ciência. E esse corpo já pertence a alguém. Então, aquele espírito não pode domar esse corpo quando é um espírito na categoria de comunicação mediúnica, porque ele é apenas um doente.
em estado, um processo emocional ainda enraizado às suas origens da matéria. Então, na maioria das vezes, esses espíritos são recém-desencarnados, na grande maioria, mas há uma minoria que ainda rodeia, não é, a atmosfera terrena, de acordo com as suas perturbações ou patologias. Para entendermos de forma melhor, o que seria o CM, ou a comunicação mediúnica? De que forma ele vai se apresentar para aquele médium e como eu, enquanto médium, posso identificar que aquela categoria de espíritos que se aproximou de mim não pertence a uma lei de causa e efeito, não pertence a um desejo de vingança, não pertence à raiva, a excesso de ódios ou de fúria espiritual. Esse espírito vai se apresentar com dores, com perturbações, com alteração de temperatura corporal, ou seja, se esse espírito é um recém-desencarnado, esse médium, quando esse espírito se aproximar dele, pode sentir calafrios, mal-estar, ânsia de vômito, dores perispirituais. E essas dores, elas não podem ser caracterizadas no formato padrão. Cada médium vai sentindo de um jeito a influência de uma comunicação mediúnica. Os médiuns que têm mais sensibilidade, por exemplo, no plexo coronário, ele pode sentir uma dor de cabeça. Aquele irmão doente, quando se aproximar com algum problema na região da sua cabeça, do seu corpo perispiritual. Ele pode sentir uma dor abdominal, se aquele espírito traz ainda no seu corpo espiritual alguma patologia que foi o motivo do seu desencarne. Então, todo médium vai sentir as reações espirituais de acordo com as influências que se aproximarem dele. Mas alguns têm sensibilidades específicas em algum plexo desses. E essa sensibilidade ela pode se atenuar com a influência desses espíritos. Ou seja, são espíritos que, na maioria das vezes, não entendem que já partiram ou não sabem que já partiram. Então, há uma confusão de ideias. Por isso que esse médium, quando ele está com um processo de influência espiritual por um CM, por uma comunicação mediúnica, ele sente inquietação, ele sente arritmia, ele sente pânico, medo de morrer. Todas essas sensações, elas pertencem ao espírito que está no seu campo magnético. E quando esse espírito se aproxima mais desse campo magnético, as impressões e a impregnação fluídica faz com que esse médium sinta cada vez mais aquele sintoma. Aquele pavor, aquele medo da morte, aquela dor de cabeça, aquela diarreia ou aquele mal-estar. Tudo isso são processos energéticos que se passam através desse campo magnético. E quando há essa impregnação fluídica, quando há aproximação extrema desse campo, esse médium pode apresentar reações maiores, como, em casos raros, desmaio, tontura. Significa dizer que há uma pressão energética de um corpo espiritual que está com problemas energéticos e de um corpo sadio. Ora, mas os ICM, as comunicações mediúnicas, eles têm culpa porque se aproximaram de mim e agora estou passando mal? Eles serão punidos por Deus porque me fizeram estar doente? Não, eles são doentes também. E se eles se aproximaram do meu campo magnético, foi porque eu tenho sensibilidade mediúnica. Eu consegui senti-los. E quando eles notam que nós conseguimos senti-los, já que eles falam e ninguém vê, ninguém ouve, então eles sentem essa necessidade de se comunicar como um pedido de ajuda. Só que eles estão doentes. E eu, como médium, vou sentir todas as reações daquele espírito doente. Como um pedido de socorro, eu vou ser, um termo que nós utilizamos popularmente, eu vou ser a ambulância daquele espírito. Eu vou conduzi-lo até as enfermarias espirituais porque eu tenho a capacidade de senti-lo. Então, nós temos que nos tornarmos felizes em poder auxiliar esses espíritos, mesmo que na grande maioria das vezes tenhamos reações adversas, como eu citei, diarreia, mal-estar, dor de cabeça. São reações temporárias, que quando aquele espírito é recolhido pela equipe de médicos espirituais para se internar nas enfermarias, aquelas reações energéticas no meu campo magnético vai se depurando ao longo do dia e depois eu volto a um estado normal.
porque todas essas reações, elas não foram materiais, elas foram espirituais, apenas energias. Mas por quê? Eu sirvo como ambulância para esses espíritos. Todos nós viemos com um compromisso mediúnico, segundo Kardec, temos sensibilidade mediúnica, que seria a predisposição orgânica natural ou a capacidade de sentir as energias do mundo espiritual. Então, se aquele espírito identificou em nós a possibilidade de estabelecer essa comunicação mediúnica com nós, com os médiuns, é porque temos responsabilidade para com eles. E se chegamos no hospital espiritual e começamos a sinalizar que há alguma coisa errada, como a dor de cabeça que eu citei, como o arrepio, o calafrio, o mal-estar, a equipe de médicos vai identificar que houve aquela comunicação mediúnica e que é necessário que aquele espírito agora saia do seu campo magnético e passe a ser tratado nas enfermarias espirituais. Então, nós precisamos, como instrumentos, salvar ou aliviar as dores desses enfermos que se apresentam dessa forma. Porque assim como eles, muitos outros estão desencarnando sem o conhecimento que a morte não existe, que apenas nos despedimos de um corpo que nos foi emprestado temporariamente. E que quando retornamos para a nossa pátria, que é a casa espiritual, nós precisamos agora entender o que fizemos e o que precisamos fazer para o nosso futuro, no nosso planejamento reencarnatório. E na maioria das vezes, aqueles que não têm esse conhecimento entram num estado de perturbação emocional, não por maldade, não por desejo de vingança, porque eles apenas estão na categoria de CM, de comunicação mediúnica. E dentro de uma reunião mediúnica, nós falamos agora como seria a aproximação desse CM enquanto influência externa ou emergência. Mas dentro das reuniões mediúnicas, que são reuniões preparadas para quando esse espírito já está na enfermaria, sem contaminações mais graves, sem processos mais delicados de contaminações do seu perispírito periférico, eles agora estão nas enfermarias espirituais e precisam das reuniões mediúnicas, como nós precisamos, para se comunicarem, para o nosso aperfeiçoamento mediúnico. Essas reuniões elas precisam ser em um dia específico, dentro da casa espírita ou do hospital espiritual. Ela precisa ter um horário específico, a sala precisa estar preparada para essa reunião mediúnica, ou seja, silêncio, mentalização e harmonia entre aqueles médiuns voluntários que ali estarão presentes. Na mesa mediúnica não existe exclusividade de cadeira, nem luz específica como regra. Nós, mais uma vez, voltamos para a codificação da doutrina espírita e Kardec não cita que a luz vermelha ou que a luz azul precisaria ser colocada na reunião mediúnica para se ter um alcance melhor dessa comunicação. A doutrina espírita nos esclarece que precisamos apenas, e muito mais importante, é o estudo e a melhora íntima. Então, todos esses conceitos nós precisamos desmistificar para entendermos que essas comunicações mediúnicas, sejam de emergência, sejam de reuniões preparadas para elas, elas precisam acontecer de forma natural e organizada, porque enquanto médiuns, nós somos instrumentos da justiça divina para auxiliar esses enfermos que ainda povoam a atmosfera da Terra. Porque assim como eles agora estão perdidos, procurando uma ajuda, procurando o alívio das suas dores, amanhã possa ser que nós precisamos de médiuns para nos comunicarmos também, para aliviar as nossas dores também. Então, como bons instrumentos, nós precisamos nos aperfeiçoarmos. Nós precisamos fazer com que a justiça divina nos utilize da melhor forma possível. E para isso é necessário o estudo básico da codificação e, mais importante do que isso, é o entendimento do meu melhoramento íntimo. Porque eu não posso receber ou dar a comunicação de um espírito de ordem inferior que tenha problemas morais e eu também ter. O exemplo sempre é e sempre será a chave da mediunidade, através da nossa reforma íntima e da nossa conduta moral.
porque é através do exemplo que nós vamos sinalizar para aqueles espíritos que estamos aptos a auxiliá-los. Muita paz a todos. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, e a Maria Santíssima pela oportunidade de sermos instrumentos no vosso trabalho. Que a vossa paz nos envolva e nos preencha hoje, agora e sempre. Que assim seja.